Olá pessoal, boa noite, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro. A aula de hoje é sobre biologia, mas especificamente sobre os vírus, em particular sobre o novo coronavírus. Então, antes de falarmos sobre esse novo coronavírus, vamos relembrar, lá do nosso ensino médio, que nós já aprendemos sobre vírus, e basicamente agora iremos falar sobre as características gerais dos vírus, tá pessoal? Então, uma característica que eu trouxe aqui para vocês na aula de hoje é que os vírus, dentro da biologia, eles são considerados acelulares, tá? O que significa acelulares? Olha só, esse A é de negação, tudo bem, gente? Lá da língua portuguesa. Então, o A significa não. Então, os vírus, eles são não celulares, ou seja, não são formados por células, tá? Então, os vírus, eles não são formados por células, tudo bem? Tá? Então, gente, olha só. E o que são células, né? Lembrando lá das nossas aulas do ensino médio, as células, elas representam a parte fundamental da vida e são formadas por membrana, citoplasma e núcleo, e dentro das células ocorrem diversas reações químicas que são justamente responsáveis pelo que nós conhecemos dentro da biologia como vida, tá, gente? Então, essas reações químicas, esse conjunto de reações químicas, nós chamamos de metabolismo celular. Então, se os vírus eles não possuem células, logicamente que eles não possuem o que? Metabolismo próprio. Então, se eles não possuem metabolismo próprio, eles não possuem capacidade de se reproduzir de forma única, tá? Considerando apenas eles mesmos, tá? Então, se eles não podem se reproduzir, significa dizer que eles, dentro da biologia, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E o que significa dizer isso? Que para eles se multiplicarem, para eles se reproduzirem, eles vão precisar de quê? Infectar uma célula, tá? Então, olha só, pessoal. Uma outra característica dos vírus é que eles são resistentes a antibióticos, tá? Então, olha só. Vocês lembram para que servem os antibióticos? Os antibióticos eles são utilizados no combate de bactérias, não é isso, pessoal? Mas olha só, galera, as bactérias, diferentemente dos vírus, elas são formadas por... elas apresentam células, não é isso? Nesse caso aqui, as bactérias ela é um tipo de célula que nós chamamos de célula procarionte, não é isso, gente? É uma única célula, tá? As bactérias elas são unicelulares, tudo bem? Então, olha só, mas a bactéria ela apresenta ela apresenta um organismo biológico extremamente diferente dos vírus, tá? Porque se elas apresentam células, tá? Se ela é uma célula, ela apresenta metabolismo próprio. E aí, olha só, quando você produz um antibiótico no laboratório, você pode combater a bactéria porque ela tem metabolismo celular, diferentemente dos vírus. Se eles não são formados por células, eles não apresentam metabolismo, logo eles serão resistentes a antibióticos, ou seja, os antibióticos eles não funcionam contra vírus, tudo bem? Então, olha só, pessoal, uma outra característica muito importante dos vírus, na verdade talvez seja a característica mais importante deles, é que eles podem evoluir e sofrer mutação, tá? E o que significa dizer isso? É que eles podem, ao longo do tempo, mudar, né, a sua forma biológica, tornando-se mais resistentes, né? Aumentando o seu poder de letalidade ou de contágio, tá bom, pessoal? Então, olha só, aqui eu coloquei um asterisco, né? Porque mais para frente nós veremos que os vírus eles podem ser formados de RNA, DNA ou ambos, né? Isso que são o que é RNA e DNA? Nada mais é do que o material genético, tá bom? Então, olha só, os vírus de RNA, eles possuem maior poder de mutação, tá? Diferentemente dos vírus de DNA. Mas isso aí nós iremos falar melhor mais pra frente, tá bom, gente? Olha só, então, como eu já adiantei para vocês, né, os vírus eles possuem DNA, RNA, ou eles podem ser de ambos, né? Podem possuir tanto DNA quanto RNA. Exemplo, né? O citomegalovírus, tá? O citomegalovírus ele é um vírus tanto de DNA quanto de RNA, tá bom, pessoal?
E olha só, gente, algo muito importante também que vocês precisam saber antes da gente chegar lá no coronavírus, que é o que realmente interessa para nós, é que quando os vírus eles estão fora da célula, eles recebem esse nome aqui, olha, vírion. Então uma partícula viral, quando ela está fora da célula, você não chama ela de vírus, você chama ela de vírion, tudo bem? Então olha só, a composição básica dos vírus, eles são formados por proteína e ácido nucleico. Lembrando que esse ácido nucleico aqui, ele pode ser apenas RNA, ele pode ser DNA, ou ele pode ser RNA mais DNA, tá? Como por exemplo aqui o caso do citomegalovírus, que é formado por ambos ácidos nucleicos. Tudo bem, pessoal? Olha só, pessoal, agora nós iremos falar sobre a estrutura dos vírus, tá bom? Então eu peguei aqui um tipo especial de vírus para falar para vocês, que é um vírus que nós chamamos de vírus envelopado, tá? Então ele vai possuir essa estrutura aqui, olha, que nós chamamos de envelope, também conhecido como involucro na biologia, que é uma estrutura formada de lipoproteínas, ou seja, moléculas de lipídios e moléculas de proteínas, tudo bem? Ele vai ter uma outra estrutura, e olha, essas bolinhas vermelhas que eu estou representando aqui, que é o capsídeo, tá, gente? O capsídeo, ele é formado de proteínas, tá? Essas proteínas são os capsômeros, tá? Cada bolinha dessa aqui é um capsômero. Capsômero, tudo bem? Então, o conjunto de vários capsômeros forma um capsídeo, que é uma estrutura viral formada por proteínas, tá? Dentro do capsídeo fica o material genético do vírus, que é o ácido nucleico, que no caso pode ser RNA, DNA ou pode ser ambos, tá? Como nós já vimos anteriormente. Então algo importante destacar aqui para vocês é o seguinte, o conjunto do capsídeo mais o ácido nucleico forma o que nós chamamos de nucleocapsídeo, tá? Então não esqueça, o conjunto do capsídeo mais o ácido nucleico forma o que nós chamamos de nucleocapsídeo, tá bom? Então, inclusive, existem alguns vírus que são formados apenas pelo nucleocapsídeo, tá bom? Nós veremos daqui a pouco. Olha só, pessoal, nesse caso aqui, desse vírus em particular que eu trouxe para vocês, né, ele apresenta essas espículas aderidas ao seu involúcro, tudo bem? Essas espículas aqui, gente, olha só, elas formam como se fosse uma coroa, né? Então, por exemplo, o coronavírus, que é o vírus que nós iremos tratar especificamente nesta aula, ele apresenta basicamente essa estrutura, tá? Então, essas espículas aqui, olha, elas são formadas por glicoproteínas, tá? Então, olha só, glico vem de glicose, que é um açúcar, né? Ou seja, um carboidrato, tá, gente? Então, basicamente, as espículas dos vírus envelopados, que é o caso do coronavírus, elas são formadas por moléculas de carboidratos e moléculas de proteínas, tá bom? Então, essa região aqui, olha, que fica dentro do capsídeo e que não tem material genético, nós chamamos de cerne ou core, tudo bem? Olha só, pessoal, agora nós iremos falar sobre a classificação dos vírus, tá? Então, basicamente, os vírus, eles podem ser vírus de DNA ou vírus de RNA. Se eles forem vírus de DNA, eles vão ser do tipo DNA de fita dupla, como, por exemplo, o bacteriófago T4, tá? Que aqui eu tentei fazer um esquema para vocês. Percebam que ele é um vírus que não envelopado, né? Ou seja, não possui o involucro. E também, no caso dos vírus de DNA, eles podem ser vírus de DNA de fita simples, como por exemplo o parvovírus, tá, gente? Esse parvovírus aqui, uma curiosidade, ele é um vírus que ele ataca principalmente as crianças, tá? Então, para vocês que têm filhos aí, fiquem atentos, tá, pessoal? Olha só, quando ele ataca as crianças, ele pode se manifestar de 3 tipos diferentes, tá? Ele pode causar problemas cutâneos, tá? Então ele pode atacar a pele das crianças, tá? Pode causar vômito ou problemas respiratórios, tá, gente? Então sempre que vocês verem, né, crianças com alguns desses problemas, pode ser que sejam parvovírus, tá? Então é recomendável procurar um médico, tá? No caso dos vírus de RNA, eles se manifestam de 4 formas. Então pode ser vírus de RNA de fita dupla, tá?
como por exemplo o rotavírus, tá? Aqui eu tentei fazer um esquema de um rotavírus para vocês, tudo bem? Então o rotavírus ele é um vírus que, por exemplo, ele causa diarreia, tá, gente? Diarreia, tudo bem? Olha só, os vírus de RNA também pode ser vírus de RNA de fita simples senso positivo, tá? Nesse caso, esse vírus RNA senso positivo, ele, ao infectar a célula, ele possui um RNA mensageiro que vai ser traduzido pelos ribossomos dessa célula, né, que vai levar à produção de novos vírus, tá? Como por exemplo o vírus da dengue, tá? Os vírus de RNA eles também podem ser do tipo RNA de fita simples senso negativo. Nesse caso, eles possuem um RNA, quando eles infectam a célula, esse RNA ele induz a célula a transformar ele em RNA mensageiro, e aí, a partir daí, ele vai ser traduzido pelos ribossomos e vai produzir novos vírus, tá? Que é o caso, por exemplo, da influenza, tá, gente? O vírus da influenza é o vírus H1N1, tudo bem? Aqui eu tentei fazer um esquema do H1N1 para vocês, tá? E por fim, gente, os vírus de RNA, eles podem ser do tipo RNA de fita simples, no caso aqui um retrovírus, tá? O que são os retrovírus? São aqueles vírus de RNA, tá bom? Quando eles infectam a célula, através de uma enzima denominada transcriptase reversa, eles transformam esse RNA em DNA e aí, a partir desse momento, a célula vai produzir novos vírus, tudo bem? Exemplo, o famosíssimo HIV, tá? O conhecido HIV. Então a enzima aqui, olha gente, o nome da enzima, eu vou tentar escrever aqui para vocês, tá? Transcriptase reversa. É o nome da enzima que os retrovírus transformam RNA em DNA, tudo bem? Olha só pessoal, e finalmente agora vamos falar sobre o novo coronavírus, né, que é o assunto principal da aula de hoje. Tudo bem pessoal? Olha só, aqui eu trouxe uma estrutura para vocês, tá, desse vírus, e aí através dessa estrutura nós percebemos que ele é um vírus envelopado, né, ele vai apresentar aquele envelope, o involucro, né, que é um material formado por material lipoproteico, tá? Então por esse motivo ele é um vírus que ele vai apresentar sensibilidade a altas temperaturas. Então é isso mesmo pessoal, o novo coronavírus ele é um vírus que ele prefere, né, ambientes de climas frios, tudo bem? Ele se desenvolve melhor em ambientes de climas frios, tudo bem? Então olha só, dentro do capsídeo dele existe a sua molécula de RNA, né? Sendo um vírus de RNA, ele vai, lembre-se, né, do início da aula, ele apresenta a maior possibilidade de mutação e também por esse motivo ele é chamado ribovírus, tá? Acoplado ao envelope do novo coronavírus, nós temos as glicoproteínas, tá pessoal? São essas glicoproteínas que elas vão se aderir, né, às membranas plasmáticas das células que elas irão infectar, né? Vão se colar em receptores específicos, tá? Então olha só pessoal, essas espículas, né, que são formadas de glicoproteínas, tá? Lembre-se, as glicoproteínas, né? Ou melhor, as espículas são formadas por glicoproteínas, né? Carboidrato mais uma proteína ali, tá? Que formam como se fosse uma coroa, e aí por isso o nome coronavírus, tudo bem pessoal? É importante ressaltar que existem outros tipos de coronavírus, tudo bem? Descobertos, como por exemplo aqui o SARS, que é o SARS 2003, tudo bem? E também, né, ocorreu ali na China, o MERS 2012, tá? Que foi um coronavírus que ocorreu ali no Oriente Médio, né? E olha só pessoal, algo muito importante também que eu posso estar informando vocês é que esses coronavírus, geralmente eles existem em animais, tá pessoal? O SARS, por exemplo, aqui, ele infectava um mamífero lá da China denominado civeta, tudo bem? O MERS, ele já era um coronavírus mais relacionado aos camelos lá no Oriente Médio, tá? E aqui, até o que nós sabemos, até então, grande parte é especulação, mas esse SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus que nós estamos enfrentando atualmente, né? Imagina-se, né, que ele vivia em morcegos, tá gente? Então até 2019 era um vírus
que ele existia, né, ali dentro dos animais, né, não infectava o ser humano. Então algo deve ter acontecido, ele deve ter sofrido uma mutação, tá, gente? O SARS-CoV-2, tá, que é o novo coronavírus, esse aqui é o nome científico do vírus, tá? Olha só, SARS basicamente é uma sigla, né, que vem lá do inglês, significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. CoV é a abreviação de coronavírus. 2, porque ele é o segundo coronavírus que transmite essa doença aqui, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Lembre-se, o primeiro ele ocorreu em 2003, né? Também na China. Então, olha só, pessoal, esse novo coronavírus, até então, ele infectava populações de morcegos, né? Então, o que é que pode ter acontecido? Como ele é um vírus de RNA, tem uma capacidade de mutação muito elevada, justamente isso que deve ter acontecido. Ele sofreu uma mutação e a partir daí, né, o homem foi lá, resolveu tomar uma sopa de morcego e aí o vírus passou a infectar seres humanos, tá? Então, olha só, o coronavírus, né, ou melhor, os coronavírus, geralmente eles infectam animais, tá, pessoal? Tais como morcegos, gatos, cães, né, porcos, quem não lembra aí da gripe suína, não é verdade? E camelos também, como por exemplo aqui o caso do MERS, né, que ocorreu lá no Oriente Médio. Então olha só, pessoal, quando uma doença é passada de um animal para um ser humano, né, ela recebe o nome de zoonose. Tudo bem? Então, pessoal, agora vamos falar sobre a contaminação, né, o padrão de contaminação do novo coronavírus. Olha só, pessoal, geralmente quando o novo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, que provoca a doença chamada Covid-19, né, quando ele infecta uma pessoa, quando ele contamina alguém, até aparecerem os sintomas, leva geralmente de 5 a 10 dias, né, que é o período que nós chamamos de período de incubação do vírus, tá? Então, quando os sintomas se manifestam, esses sintomas eles podem ser sintomas leves ou sintomas graves. Entre os principais sintomas leves, nós temos, né, geralmente a pessoa ali, ela vai sentir um leve resfriado, uma gripe, tá? Pode apresentar uma tosse seca, tá? Geralmente apresenta tosse seca por causa que o vírus está atacando as células da garganta ali da pessoa, e também ele pode vir a apresentar falta de ar, né? Isso aí são os sintomas mais leves, tá? Se a doença ela não for, né, tratada, né, a pessoa ela não procurar um auxílio médico, alguma coisa, ela pode evoluir para sintomas mais graves, como por exemplo pneumonia e a insuficiência respiratória aguda, tá? Então são esses sintomas mais graves que geralmente se manifestam nas populações de idosos, nas populações de pessoas que já apresentam alguma outra doença crônica, né? Então olha só, isso pode levar, né, à morte inclusive, tá, pessoal? A taxa de letalidade do novo coronavírus, ela está em torno de 3%, tá? Mas ela pode mudar, ela pode sofrer alterações, ela pode vir a aumentar. Lembre-se, é um vírus novo, não existe vacina, tá? Então dependendo também, pode depender do local onde ele esteja se propagando, né? Imagina, né? Aqui no Brasil, com o sistema de saúde que nós temos, que não é um dos melhores do mundo, não é isso? A quantidade de pessoas, né, os ambientes com falta de saneamento básico, né? Enfim, pessoal, essa taxa de letalidade aqui ela pode sofrer alterações, tá? Mas no geral ela está em torno de 3% ali, tá bom? Então, quais são as principais medidas profiláticas que você pode estar tomando para se proteger aí do novo coronavírus, tá? Então, olha só, pessoal, basicamente tem que ter bastante cuidado com as mãos, tá? Sempre que você sair, né, que você for sair da sua casa mesmo, só em extrema necessidade, tá bom? Então, olha só, a principal medida, né, de proteção é a questão mesmo ali do isolamento social, né, pessoal? Do isolamento social, que inclusive já está sendo feito aí pelos governos, tá? Isso aqui é muito importante, tá, gente? É a quarentena, respeitar ali o período, né, que o vírus está numa taxa maior ali de reprodução, tá? De infecção. Então tem que
cumprir a quarentena, tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade. Lembre-se, são vidas que estão em jogo, né? Mais de 30 mil pessoas já morreram no mundo todo por causa dessa doença. Então, é bem diferente do que muitas pessoas falam. Não é uma gripezinha, tá, gente? É algo muito sério, é algo que está matando, é algo que está no mundo todo, né? Então é uma pandemia, tá, gente? Com valores, com proporções gigantescas, tá, pessoal? Então, isolamento social, sempre que você puder estar lavando a sua mão ali, né, com sabão, tá, gente? O sabão, ele protege bastante, né, contra o coronavírus. Quando você não puder lavar sua mão com sabão, você pode estar usando álcool gel, tá? E também nos casos, né, geralmente nos casos já que a pessoa está realmente infectada com o vírus, ela pode estar usando máscaras hospitalares, tá, gente? Não é qualquer máscara que vai proteger contra o vírus, tá? Basicamente são máscaras hospitalares do tipo N95, tudo bem? Tá? Gente, e ser antissocial, pessoal, tá? Não é o momento para você estar visitando parentes, amigos, os seus avós, tá? Os avós dos seus filhos, não. É o momento para você ficar na sua casa, você ficar em isolamento, tá? Só sair se realmente for necessário, tá bom, gente? Então é ser antissocial, nada de abraço, nada de aperto na mão, tá, gente? Sem visitas, basicamente é isso, tá? Agora nós iremos falar sobre a taxa de infecção do coronavírus, tá, pessoal? Basicamente, cada pessoa, né? Cada pessoa, tá? Vou tentar desenhar uma pessoa aqui. Cada pessoa ela infecta, em média, outras 3 pessoas, tá? Então, basicamente, essa é a taxa de infecção do coronavírus, tá? Cada pessoa ela vai infectar, em média, outras 3 pessoas. E imagine, né? Cada uma dessas 3 pessoas, ela vai estar infectando, ela tem um poder de infecção de outras 3 pessoas, né? E aí, pessoal, como vocês podem prever, imaginem isso numa aglomeração, né? Imaginem numa escola. Né? Será que realmente temos que voltar às aulas em pleno surto de epidemia, de pandemia? Né? Imagine o que pode acontecer aí. A letalidade em crianças, ela é muito pequena, tá? Ela aproxima-se dos em torno de 0%, tá, gente? Ou seja, as crianças, elas têm uma resistência muito grande ao novo coronavírus. Só que o problema é o seguinte, tá? Que essas crianças, elas podem não ter uma taxa de letalidade muito elevada, tá? É pequena, quase não existem crianças, né? Não existem casos fatais em crianças, basicamente, tá? Porém, essas crianças, elas podem transmitir, né, os vírus aos idosos, tá, gente? Então, os idosos aqui, eles estão em maior risco. Então, essa é uma das principais causas, né, de fechar as escolas mesmo, tá, pessoal? Porque imaginem, né? Muitos pais, quando eles saem para trabalhar, eles deixam as crianças com os avós, né? Aí as crianças vão lá para a escola, contraem o coronavírus, voltam e vêm infectar os idosos, né? E aí os idosos, eles realmente apresentam uma alta taxa de letalidade, tá, gente? No caso aqui dos idosos, a letalidade, ela gira em torno de 15%, tudo bem? Então, é bastante elevado, tá? E quais são os principais grupos de risco, né? Geralmente, pessoal, os principais grupos de risco são pessoas que já apresentam alguma doença cardiovascular, então nesse caso a letalidade é em torno de 10%, pessoas que apresentam diabetes, em torno de 7%, pessoas que apresentam doenças respiratórias crônicas, em torno de 6%, e a mesma porcentagem para pessoas que têm problemas, né, de pressão arterial alta, e também pessoas com câncer, ali a letalidade é em torno de 5,5%. Olha só, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que é que acontece quando o coronavírus, né, ele entra no corpo de uma pessoa. Então, basicamente, as primeiras células que ele vai infectar são as células do sistema respiratório, né? E como é que ocorre esse processo de contaminação do coronavírus, né? Geralmente, quando as pessoas espirram, tossem, né, aí saem aquelas gotículas de fluido do corpo da pessoa,
e aquelas gotículas elas estão lotadas de coronavírus, tá? E aí elas podem, através do ar, né, uma outra pessoa vai e respira aquele ambiente infectado ou toca numa superfície contaminada com vírus, leva a mão à boca, ao nariz, aos olhos. É por isso que tem que ter todo um cuidado ali, né, de estar sempre lavando a mão com sabão ou passando álcool gel, tá? Por causa que é dessa forma que geralmente o coronavírus ele é contraído pela pessoa. Então quando ele entra no corpo da pessoa, as primeiras células ali que ele vai atacar as células do sistema respiratório, tá? Então aqui vocês podem ver, né? Isso aqui é um esquema de uma membrana, né? De uma célula do sistema respiratório, e ela vai ter esses receptores específicos aqui, né? Que é do tipo ACE2. Inclusive, pessoal, esses receptores, tá? Eles existem no sistema respiratório dos morcegos, tá? É uma informação útil. Então é justamente por isso que os cientistas pensam que esse novo coronavírus ele pode ter passado do morcego para o homem, porque esse mesmo tipo de receptor ele é encontrado em células do sistema respiratório dos morcegos. Então esses receptores eles se unem às espículas do novo coronavírus e dessa forma ele adentra a célula, né? Quando ele adentra a célula, o involucro dele se abre e ele libera o RNA viral. Esse RNA viral se junta aos ribossomos. Para quem lembra lá das aulas de biologia do ensino médio, né, os ribossomos eles fazem o que? A síntese de proteínas, não é isso? Então eles traduzem o RNA viral em proteínas virais. Tá? Essas proteínas virais nada mais são do que a matéria-prima para a produção de novos vírus. Após atacar as primeiras células do sistema respiratório, ou seja, as células da garganta, que vai provocar aquela tosse seca, uma dor de garganta, né? Então, olha só, os coronavírus, eles chegam até os pulmões. Quando eles chegam nos pulmões, eles atacam as células da pleura, que é uma membrana ali que recobre aos pulmões. Então, basicamente, né, eles conseguem perfurar a pleura e aí eles vão adentrando nos pulmões. Quanto mais eles vão adentrando nos pulmões, mais eles vão provocando processos inflamatórios, né? Olhem só, eles estão se multiplicando dentro das células, né, dos pulmões. Então, quando eles se multiplicam, chega num momento que aquela célula está tão cheia de vírus que ela não suporta e ela explode. E aí novos vírus são liberados ali nas células dos pulmões para infectar novas células, tá? Então, ocorrem esses processos inflamatórios. Quando ocorre um processo inflamatório no pulmão, o organismo ele percebe que alguma coisa está errada naquele determinado órgão. E aí ele começa a enviar, né, sinais para combater aquela inflamação. Então, ele vai enviar geralmente água, né? Vai enviar sangue para aquele local e glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então, olha só, uma outra estratégia do organismo se livrar do vírus, ele aumenta a temperatura e a pessoa ela vai sentir, né? Ela vai sentir febre, não é isso? Então, é por esse motivo que a febre também é um dos sintomas do novo coronavírus, tudo bem? Então aumenta a temperatura do corpo para tentar exterminar o vírus. Olha só, quando esses novos coronavírus eles chegam nos pulmões, eles atacam basicamente os alvéolos pulmonares, que é o local onde o sangue ele é oxigenado, tudo bem? Quando ele ataca esses alvéolos pulmonares, né, o organismo ele manda água para esse local e esses alvéolos eles ficam cheios de água. Então olha só, pessoal, era para ter ar dentro dessas estruturas, dentro desses alvéolos pulmonares, era para ter ar, mas aí está tendo uma inflamação tão grande e o organismo ele manda água. Então se ele está mandando água, a pessoa ela sente como se ela estivesse, né, morrendo afogada, mesmo estando no seco, tudo bem? Então olha só, então esses processos inflamatórios, eles, né, o organismo ele vai mandar para esse local infectado, né, para esse local inflamado, água, e aí surge pus, células mortas. Então ali, gente, olha só, é um ambiente extremamente propício para a propagação de bactérias, né?
é um ambiente extremamente propício à propagação de bactérias. Então a pessoa, imagine, além de estar lutando contra o coronavírus, também pode chegar um momento que ela esteja também lutando contra bactérias, né? Então, geralmente uma doença que se manifesta muito nesse período aí, quando as pessoas elas estão em estado bem grave mesmo, né? É a pneumonia, né? É a pneumonia, que é quando a pessoa está com água nos pulmões, tá? Então, gente, vocês podem perceber diante disso que realmente, né, são organismos patogênicos que apresentam, né, uma característica bem peculiar que pode afetar diretamente a vida das pessoas. Então aqui, né, apesar de ser uma doença que apresenta uma taxa de letalidade maior entre o público idoso, mas qualquer pessoa pode contrair esses vírus e pode passar por maus bocados, tá? Inclusive tem muitos atletas, né, que dão declarações que lutaram muito e sofreram muito durante o período que estavam sendo atacados pelos coronavírus, certo? Então, gente, olha só, diante disso, né, diante dessa pandemia, geralmente os países, né, os estados, eles adotam medidas de contenção, medidas de isolamento social, no objetivo de frear a expansão do vírus, tá? E aí, olha só, por que as medidas de contenção elas são importantes, né? Olha só, pessoal, imaginem só no Brasil, né, um país que apresenta aproximadamente 200 milhões de pessoas, tá? Imagina se a gente não faz a quarentena, se a gente não faz o isolamento social, o que é que acontece? Aglomerações, né? O vai e vem desenfreado, principalmente das grandes cidades, muitas pessoas, e aí olha só, ambiente melhor do que esse coronavírus não quer, tá? Então olha só, as pessoas, vai acontecer uma alta taxa de infecção, o Sistema Único de Saúde, o SUS, não vai ter condições de tratar de todas essas pessoas, o vírus ele vai se alastrar na sociedade, e aí, pessoal, ele vai romper a barreira de capacidade do sistema de saúde, e aí o que é que vai acontecer? Que não vai ter, por exemplo, né, muitas pessoas no estado grave, esse estado que eu descrevi aqui para vocês, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas, né, que são pessoas que fazem parte do grupo de risco, eles vão obviamente precisar de respiradores, né? Que é aquele momento ali onde o pulmão está cheio de água, a pessoa não tem mais condição de respirar por conta própria, e aí ela precisa do auxílio desse aparelho aqui, que é o respirador. Mas imagine, né, se a gente não adota medidas de contenção, medidas de isolamento social, né, a taxa de infectados é muito alta, não vai ter respiradores para todo mundo. E aí a taxa de letalidade pode vir a ser muito maior. Então é por esse motivo que é imprescindível a quarentena. Então olha só, pessoal, ainda falando sobre por que as medidas de contenção elas são importantes, né? Por que o isolamento social é importante, por que a quarentena é tão importante nesse momento, é importante que as pessoas se conscientizem de ficar nas suas casas e só sair em extremas necessidades, tá? É o que nós chamamos de achatamento da curva, tá? Então eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, tudo bem? Então olha só, eu coloquei aqui um gráfico, né? Ele relaciona o tempo desde o primeiro caso com o número diário de casos, tá? Então olha só, pessoal, basicamente aqui tem dois gráficos, tá? Que vão retratar o que acontece quando a gente faz a gente toma medidas de contenção, né? Como por exemplo parar o país mesmo, tá, gente? Fechar a fronteira, todo mundo em casa. Esse aqui, tá? Quando eu falo todo mundo em casa, tá, gente? É pra gente ser sensatos, né? Não é 100% das pessoas que vão ficar na casa, né? Obviamente que os serviços essenciais, eles não podem parar. Quais são os serviços essenciais? Farmácias, né? Bancos, atendimento bancário, as lotéricas, supermercado, tá? Claro, de uma forma organizada, né? De uma forma tomando medidas de profilaxia, para que não venham a ocorrer mais casos de contaminação. Mas serviços não essenciais nesse momento para a saúde, como por exemplo a questão educacional, né? Escolas abertas, não é um serviço essencial neste momento, tudo bem? Então não há por que as escolas estarem funcionando, tá bom? Lembre-se, é por um breve momento para que a gente consiga, né, reduzir a taxa de infecção do vírus no nosso país, tá? Então olha só, esse primeiro gráfico aqui na linha azul, ele representa,
né, o gráfico quando a gente não adota medidas protetivas. Foi o que ocorreu, por exemplo, na Itália. O que é que acontece? Na Itália, quando o novo coronavírus ele chegou ao país, as pessoas elas começaram a debochar, começaram a fazer piadinhas, né? Tiveram algumas pessoas que foram até para as ruas fazer carreata, né? Continuaram indo para balada, enfim, gente, não se preveniram e hoje em dia o país lá enfrenta sérios problemas com essa questão desse coronavírus, tudo bem? Tanto é que a taxa de letalidade na Itália está em torno de 7, na verdade, né? Atualmente já está mais em torno de 10%, tá, pessoal? É uma taxa bem alta, tá? E existe um outro país na Europa, né, que tomou atitudes, né, sensatas, que foi o caso da Alemanha, né, tomou medidas protetivas. E aí olha só, gente, o gráfico aqui, né, como representando, por exemplo, o gráfico da Alemanha, né. A Alemanha ela adotou medidas protetivas, como por exemplo o isolamento social, e a taxa de letalidade na Alemanha é muito pequena, em torno de 0,2%, tá? Então imagine, no Brasil o que acontece. Se nós tomarmos medidas de isolamento social no Brasil, de quarentena, o nosso gráfico ele vai ser esse aqui que está representado pela linha vermelha, tá? Porém, se nós não respeitarmos, né, as medidas de contingenciamento, quisermos continuar com a nossa vida normal, nós podemos ser representados por esse outro gráfico. E aí o que é o problema, gente, desse gráfico em azul? É que o nosso sistema de saúde ele tem uma capacidade máxima, tá? Então imagine que essa aqui seja a capacidade máxima do nosso sistema de saúde. Se a gente não adotar as medidas de profilaxia e de isolamento social necessárias para conter o vírus, igualmente como a Alemanha fez, o que é que vai acontecer? Vai chegar num momento, né? Vai chegar num momento, a taxa de infecção vai ser tão alta, vai crescer, que vai ultrapassar a capacidade do nosso sistema de saúde, tá? Então tudo isso aqui, olha gente, vão ser pessoas que ficaram sem tratamento, entregues à própria sorte, da mesma forma que ocorreu na Itália, que algumas pessoas simplesmente, né, foram deixadas para morrer, é algo muito triste, né, pessoal? Então é por esse motivo, tá, gente, que nós devemos estar conscientizando, nos conscientizando e conscientizando as pessoas ao nosso redor, para que nós possamos respeitar a quarentena, respeitar o isolamento social, tá? Para que não venha acontecer com o nosso país, não venha acontecer na nossa sociedade o mesmo que aconteceu na Itália, tá? Então olha só, pessoal, basicamente a aula de hoje ela fica por aqui, tá? Eu espero que tenha dado para vocês aprenderem, gente, alguma coisa com essa aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? A gente pode fazer perguntas que eu posso até gravar uma outra videoaula para estar tirando, para estar respondendo somente as perguntas que ficaram dessa aula em particular, tá, gente? Mais uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês se inscrevam no canal, tá? Que vocês deem like nos vídeos, tá? Para que a gente possa estar seguindo com esse projeto aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima.